Olá, como vão? Eu me chamo Marcelo Ribeiro Tavares, sou jornalista e professor de educação física. Possuo mestrado em educação física pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado em urbanismo pelo ProURB da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema da minha tese de doutorado foi Copacabana, as territorialidades do vôlei e suas múltiplas interpretações. Minha professora orientadora é a Lilian Fessler Vaz, e a minha professora que orientou os estudos em Portugal, no doutorado sanduíche, que eu realizei entre os anos de 2019 e 2020, é a professora Madalena Cunha Matos. Esse trabalho especificamente, a praia como lugar de memória e formação de sociabilidades, é produto dessa tese de doutorado que eu defendi em junho desse ano. Bom, eu gostaria de ressaltar que a formação de sociabilidades na Orla Carioca, sob a perspectiva do lazer e dos esportes, sobretudo o vôlei, que é o recorte da minha pesquisa, enriquece a vida social e cultural de Copacabana e também contribui para a formação de memórias e dinamiza a vida urbana. O objetivo principal deste trabalho é destacar algumas sociabilidades que são comuns às praias, com destaque para aquelas formadas pelo vôlei que se pratica na praia de Copacabana. Já os objetivos específicos visam identificar formas de ocupação da praia, verificando atividades que são regulamentadas, e também identificar os conflitos e as disputas por espaço, uma vez que a Orla Carioca é bastante valorizada como ponto de encontro para lazer na cidade. O método que nós utilizamos para elaborar esse artigo se baseou em revisão de literatura, pesquisa de campo entre os anos de 2016 e 2020 e aplicação do questionário virtual. Por quê? Porque quando eu tinha a intenção de realizar a pesquisa de campo na praia de Copacabana, teve a pandemia do Covid-19. E eu resolvi, então, aplicar esse questionário virtual aos frequentadores da Orla de Copacabana, os quais eu já havia contactado nesse período, entre 2016 e 2020. A partir daí, algumas respostas foram entremeadas com outras pesquisas que tiveram também a praia de Copacabana como tema de investigação. E aí, os resultados que emergiram dessa pesquisa foram três. Primeiro, a praia como lugar de diferenciação e segregação, a praia como lugar de mediações de conflitos e a praia como lugar de disputa por espaço. Nós acreditamos que, em conjunto, esses três aspectos contribuem para a complexa rede de sociabilidades que acontecem na Orla de Copacabana. Bom, existe um documentário sobre as praias do Rio de Janeiro intitulado Faixa de Areia, elaborado pelas autoras Kalman e Silva, realizado no ano de 2007. Nesse documentário, as autoras abordam diversos assuntos cujos desdobramentos permitiram um bom registro do modo de viver do carioca na praia, evidenciando a diferenciação e a segregação que ocorre naquele lugar. Verificamos que a ideia de lugar democrático, por se tratar de um espaço público, precisa ser relativizada. Como se diz popularmente, o sol pode até nascer para todos, mas brilha com intensidades diferentes para cada grupo de frequentadores. No nosso questionário, a gente verificou que a maior parte dos respondentes afirmou que entendia a praia como um lugar de todos, mas levantaram alguns pontos interessantes, como, por exemplo, acho o espaço da praia bem democrático. E em Copacabana, a faixa de areia é bem ampla. Bom, essa afirmação nos levou a deduzir que existe espaço suficiente para a interação pacífica de todos. Outros dois respondentes destacaram a diferença que existe na praia quando ela está muito cheia e também muito vazia. Um deles disse: nos finais de semana de muito sol, a praia fica muito muvucada e atrapalha a nossa rotina aqui na rede. Já outro disse: é uma delícia aproveitar a praia quando a galera vai embora, o sol vai perdendo a intensidade e o vento diminui. Bom, nesses dois relatos, a gente pode verificar que a praia ideal não combina com muita gente diferente reunida neste espaço, que é dito democrático, apesar da maioria dos respondentes ter afirmado que a praia pertence a todos, como a princípio é verdade. Outra ideia que parece bastante usual é que a praia, como lugar democrático, é um espaço pacificado. Nesse mesmo documentário, as autoras entrevistaram
uma pessoa que estava na praia de Ipanema e destacou o medo da violência que deve existir no piscinão de Ramos. Sobretudo pela falta de identificação que existe com as pessoas de lá. Esse entrevistado ratificou que isso parece um consenso entre os moradores da Zona Sul, que olham para o mar e vão no máximo até o Maracanã. Por fim, ele refletiu um pouco mais e concluiu que o Rio é uma cidade muito segregada, sim. Bom, aqui nós temos uma foto tirada por mim em janeiro de 2019, tentando mostrar o lazer e o esporte trazendo movimento à orla de Copacabana. Essa foto foi tirada na praia de Copacabana, próximo ao posto 5. Bom, dando prosseguimento aos resultados que emergiram desse trabalho, a gente se depara com a questão da segregação que existe na cidade e que se estende para qualquer lugar. Nas praias não poderia ser diferente. E talvez essa segregação aconteça desde sempre. A praia aparece, então, como um lugar de mediação de conflitos, que advém da intensidade de usos que são requeridos para esse espaço. Donádio, em 2011, esclarece que já se praticava em Copacabana o futebol, o voleibol e a peteca desde os anos 1927. Barickman, em 2016, destaca que ainda nos anos 20, a imprensa reclamava dos banhistas que incomodavam outros banhistas por levarem cachorros à praia ou praticarem esportes como futebol e peteca na areia. Da mesma forma, criticavam os trajes levíssimos e imorais que muitos banhistas vestiam. Em 1932, a proibição do futebol em Copacabana e Ipanema, fora dos postos, foi suspensa. Em 1933, finalmente a polícia cedeu e permitiu o topless masculino. E em meados de 1930, as autoridades se mostraram mais tolerantes com os trajes femininos e passaram a admitir até o uso de maiôs de frente única. A gente pode verificar que ir à praia era realmente algo novo, sem precedente, inclusive na forma de se trajar adequadamente aos padrões da época, como afirma Barickman em 2016. Em meados do século XX, a ideia de praia como lugar de distinção parece que já estava em desenvolvimento, bem como a ideia de divisão do espaço para abrigar as atividades esportivas que cresciam nas praias. A coexistência do conflito e do regozijo na praia parece inseparável. A praia de Copacabana é, e parece sempre ter sido, certamente um lugar de grande visibilidade. Essa constatação leva a praia a ser um lugar não só de manifestações na orla, mas de instalações e protestos na areia. Copacabana, praia de grande visibilidade, protestar nas areias é uma forma de buscar maior repercussão para os temas que se quer discutir. A gente chega, então, ao terceiro resultado que emergiu da nossa pesquisa, que é a disputa por espaço na praia de Copacabana, tanto no que tange às práticas esportivas, quanto no que concerne ao comércio praticado naquele local. A maioria dos respondentes não apontou conflito proveniente do vôlei praticado na praia de Copacabana, mas houve alguns que apontaram algumas recomendações, como, por exemplo, apenas acho que deveriam ter horários específicos para a prática no posto 6 por ter uma extensão de areia pequena. Esse respondente estava se referindo à estreita faixa de areia daquele ponto e o desconforto que é gerado quando a rede de vôlei está montada no final de semana ensolarado, provavelmente comprometendo o pequeno espaço que existe ali. Outro respondente, porém, destacou a segurança que a presença das redes de vôlei traz para determinados pontos da areia. Ele disse: as redes com os grupos ajudam a segurança dos banhistas, porque são formas de inibir a ação de pequenos roubos. A gente pode verificar também que o comércio nas praias pode ser uma fonte fixa, eventual ou paliativa de rendimentos. E embora a cidade tenha bom tempo na maior parte do ano, o comércio na praia é bastante sazonal, afetado pelas circunstâncias. A autora Cantanhede, em 2005, já chamava a atenção para o trabalho informal em sua plenitude criativa ao longo da orla de Copacabana, onde ela destacou que havia muitas ações em um mesmo local, e todas essas atividades visavam algum ganho monetário para os seus praticantes. Há registros que seu nonô, por exemplo, atua na colônia de pescadores de Copacabana desde 1941,
A autora, também em 2005, ressalta que seu nonô é conhecido pelas turmas do vôlei e do futevôlei pelas redes que tece na praia junto ao mar. Os respondentes da nossa pesquisa não fizeram referência direta ao trabalho desenvolvido na praia, pois a ampla maioria destacou o uso para o lazer e para a prática esportiva. Contudo, uma pessoa fez questão de ressaltar que as melhores redes eram feitas artesanalmente pelo senhor Nonô no posto 6, ratificando a importância do trabalho do artesão. E isso, gente, em 2020. Aqui a gente tem uma outra fotografia, também tirada por mim em janeiro de 2019, mostrando as redes de vôlei e os grupos de amigos na praia de Copacabana, na altura do posto 4. Bom, para concluir essa apresentação, a gente identificou alguns elementos que são importantes de ser ressaltados. A praia é uma realidade posta, não necessariamente resolvida. Muitas acepções e modos de viver a praia são claramente deflagrados quando nós observamos a melhor relação existente entre pessoas e lugar. A praia é um lugar explícito do lazer e, consequentemente, propício às práticas esportivas e até de trabalho para esse setor. A praia aparece também como sendo um lugar dedicado à amizade e ao amor. Existe a comunhão com a natureza, a celebração da alegria, o relaxamento. Frequentar a praia é um exercício de socialização. Registrado no documentário em Copacabana, na altura da Rua Bolívar, um grupo de amigos que existe há mais de 30 anos fez um churrasco na praia. E eles disseram que ali é um lugar de farofa mesmo. É um ambiente ótimo, todos se conhecem e é bom até para paquerar. Esse depoimento foi extraído também do documentário de Kalman e Silva em 2007. Dando continuidade à nossa conclusão, conforme destacam os autores Pinheiro e Eol, em 2009, as praias do Rio de Janeiro são uma espécie de grande praça da cidade, cartões de visita da metrópole. Já Lobato, em 2012, destacou em sua pesquisa que a ideia de intensa sociabilidade existe na praia de Copacabana, afirmando que o ambiente da praia é favorável à formação de redes de amizade e sociabilidade. O clima de descontração, o sol, o mar e a fuga da rotina são elementos que compõem esse cenário. Na nossa pesquisa, a gente identificou que a grande maioria dos respondentes destacou de fato a formação de grupos de amigos e a socialização como sendo os principais elementos relacionados ao vôlei na praia de Copacabana. Houve vários depoimentos, a gente destacou alguns, como, por exemplo, o vôlei de Copa é uma terapia para a vida, onde reencontramos os amigos, batemos papo depois do vôlei, partimos para uma cervejinha e continuam os papos e a risada. Depois, cada um segue seu caminho, esperando o dia seguinte para o reencontro. A gente concluiu também que paisagem e memória, portanto, quando se fala de praia, tornam-se atributos que se inscrevem no espaço urbano de maneira indelével, o que afirma a forte sociabilidade que acontece na orla como uma forma ativa de valorização da vida na cidade. Por fim, a gente tem as referências e gostaríamos de agradecer o tempo dedicado à nossa apresentação. Muito obrigado.